Agora a gente muda de assunto porque mortes aparentemente repentinas assustam a gente, né? Principalmente em situações inusitadas. Já noticiamos aqui um ciclista de 54 anos que morreu na Rota do Sol após um mal súbito enquanto pedalava. E agora, uma jornalista e atriz, Samílis Melo, de 47 anos, passou mal dentro de uma academia ontem em Neópolis, aqui em Natal, e morreu. Ela teve um infarto enquanto treinava. O velório dela está acontecendo neste momento em Nova Descoberta e o sepultamento será às 4 horas da tarde. Ela deixa 2 filhos, entre eles um menininho pequeno. A gente lamenta muito a morte dessa colega jornalista e para repercutir, né, diante desse caso, a gente convidou aqui o cirurgião cardíaco, o Dr. Renato Matos, para ajudar a gente a esclarecer o que pode ter acontecido, né, em casos como esses que a gente tem noticiado aqui, né? Dr. Renato, uma vida ativa, com exercícios regulares, a gente já tratou bastante aqui com o senhor e outros médicos também, né, que ajuda a prevenir doenças do coração e vários tipos de doenças, mas também pode ser um gatilho se a pessoa desconhecer o próprio estado de saúde, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, telespectador. Exatamente isso. Não, na verdade, o exercício físico não é um gatilho. A gente que trabalha com cardiologia estimula a prática do exercício físico. O que acontece é que todo paciente precisa fazer uma avaliação antes de iniciar essa atividade física. Por que a gente acha que é um gatilho? Porque quando a gente está fazendo exercício, demanda mais do coração. E aí, se houver qualquer tipo de problema no coração, ele vai se manifestar durante a atividade física. Certo, mas num caso como esse, por exemplo, ela estava lá treinando, se exercitando, como sempre deve fazer na academia, tem algum sinal de alerta, alguma coisa que ela pode sentir antes, ou é assim, um infarto é realmente repentino, de repente não dá para fazer nada para salvar aquela pessoa? A gente tem informação, inclusive, que o SAMU foi acionado, ainda por quase 1 hora, tentou reanimá-la, mas como o caso do ciclista também não teve jeito. Exatamente, Mariana. Medicina, ela não é matemática, mas na grande maioria dos casos, existem alguns sinais de alerta. Quais são esses sinais? Eu estou começando a fazer uma atividade física, começando a cansar um pouquinho antes, sentindo aquele incômodo no peito, que pode ir para o braço, pode ir para a mandíbula. Então, esses são os sinais de alerta. Outros sinais de alerta que a gente chama são os fatores de risco. O excesso de peso, uma má alimentação, o tabagismo, uma história familiar, a genética fala muito forte na doença cardiovascular. Então, são esses sinais. O que fica de mensagem é: precisa fazer uma avaliação médica e não só exame. A consulta, a conversa com o profissional vai direcionar o determinado tipo de exame que vai ser solicitado para o paciente. Antes da gente detalhar um pouco mais sobre essa avaliação, o exame básico que a gente sempre faz, o colesterol, ele ajuda a gente a decifrar um pouco se está tudo bem ou não, se é um sinal de alerta também que pode ser acendido aí? Isso, o colesterol vai falar muito a favor, às vezes, de uma genética ruim para doença cardiovascular ou também de uma má alimentação. Então, de fato, o aumento do colesterol é um fator de risco para desenvolver doença coronariana. Certo. Então a gente tem que tratar o colesterol alto, não encarar isso como normal, né? Não, não é normal. De forma alguma, o colesterol alto é normal. E quanto à avaliação, o senhor falou aí dos treinos, né? A gente às vezes pensa, só se eu vou fazer algum treino mais pesado, algum esporte específico, mas até o treino dia a dia na academia mesmo. É importante passar por essa avaliação com um cardiologista, por exemplo? Sempre, sempre. Qualquer atividade física, seja ela leve ou de alta intensidade e alta performance, ela precisa ser avaliada por um cardiologista ou por um clínico geral em si, através de uma conversa. Qual é o principal exame para detectar qualquer tipo de doença? A conversa. Sim. Então, a conversa vai direcionar o raciocínio do médico para que ele peça o exame específico. Até porque todo exame existe falso positivo e falso negativo. A gente vê casos de atletas profissionais que são submetidos a quase todos os exames e ainda tem eventos de morte súbita no esporte. Então, a gente precisa ter essa conversa, direcionar para um determinado tipo de exame específico para que a gente não tenha
um aumento do número de casos como a gente vem vendo nos últimos tempos. E qual é a recomendação? Uma vez por ano, 2 vezes por ano? Isso vai variar muito de paciente para paciente, mas um paciente que tenha na primeira avaliação normal, uma visita médica anual, até para ver como que está a evolução na atividade física, né? Ver se ele está melhorando a questão cardiovascular dele, a aptidão física dele. Então a gente orienta a cada 1 ano e antes, se houver qualquer tipo desses sinais. Comecei a ficar cansado com menos tempo e eu não ficava, tem um incômodo no peito, uma palpitação maior, que é aquela aceleração do coração, e aí ele procura o profissional. Falou disso, eu lembrei logo de Covid, né? Tem alguma correlação já com alguma coisa no coração ou ainda... Assim, a única correlação científica que a gente tem de certeza é que existe a inflamação do coração. Mas o que a gente tem é o quê? Os pacientes deixaram de procurar o atendimento médico durante todo esse período e aí, por isso que a gente vê uma maior incidência, a Sociedade de Cardiologia liga isso a essa não procura pelo profissional médico durante esses 2 anos de pandemia. Então, as pessoas deixaram de se cuidar, começaram a voltar a uma atividade física, porque foi notícia que a atividade física, a gente sabe que a atividade física é um remédio para o paciente, mas ele precisa estar procurando. Por isso que a gente acredita esse aumento da incidência dessas mortes repentinas a essa falta de atendimento. Não tem como a gente correlacionar a morte cardiovascular aguda ao Covid por enquanto. E só para a gente encerrar, mesmo jovem, né? Mesmo um adolescente pensa, não tem problema nenhum. Mesmo assim, ele tem que passar por uma avaliação. Exatamente. Tem aquele ditado popular, quem vê cara não vê coração. Eu não diria nem jovem, uma criança que vai ser submetida a uma atividade esportiva, ela precisa ter essa avaliação. Então, não importa a idade, seja uma criança ou uma pessoa bem idosa que vai caminhar 5 minutos todos os dias, ela precisa ser avaliada por um médico. Perfeito. Então, doutor Renato, obrigada pelos esclarecimentos aqui, mais uma vez nos estúdios do Boa Tarde.